Meus irmãos, a palavra do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria sempre retornar a esta igreja, rever os irmãos, nossos pastores, as suas famílias e agradecer a Deus também pela realização deste culto, o culto da família. Eu entendo que a família é realmente algo importante e merece um lugar de destaque na vida da igreja. Até porque a igreja é o que as famílias são. Então, louvamos a Deus por este cuidado dos irmãos, pelas famílias. E estejamos sempre orando para que Deus abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus. Então, eu vou pelo menos uns 10 minutinhos. Eu peço aos irmãos que sejam pacientes, não quero ultrapassar muito o horário, mas eu vou falar uma coisa. Eu vim para falar sobre família. E eu gostaria de falar sobre a primeira família, a família original, a família que Deus criou. Depois eu queria falar sobre a criação de filhos, mas o tempo hoje não me permite. Mas pelo menos a família original, nós vamos ver aqui alguma coisa sobre esta família. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis, no capítulo 2. Gênesis 2, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículos 7, 8, 15 e 18. Capítulo 2, os irmãos acharam? Amém? Amém. O verso 7 e 8 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado o jardim do Éden para os lados leste, e ali colocou o homem que formara. Versículo 15: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para guardar dele, cuidar dele e cultivá-lo. Verso 18: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie, ele corresponda. Amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Vamos meditar alguma coisa sobre este texto que acabamos de ler, e até porque ele se refere sobre a formação da primeira família. Nós sabemos, irmãos, que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou os céus, Deus criou os astros, o sol, a lua, as estrelas. Deus criou o mar, os grandes peixes e os pequeninos. Deus criou a terra, criou todas as árvores, criou os animais. E depois que Deus criou todas essas coisas, faltava alguma coisa ainda para ser criada. E foi aí que Deus dedicou a sua inteligência plena, todo o seu amor, o seu carinho, a sua dedicação, e Deus começou a criar o ser humano, o homem. Deus formou o homem como a coroa de toda a sua criação. E eu posso imaginar Deus fazendo aquele ser humano. E após Deus fazer aquele homem certamente de terra, porque o nosso corpo tem muito de terra, Deus então resolve soprar nas narinas daquele homem o fôlego de vida. E a partir deste momento, o homem torna-se um ser vivo, um ser vivente.
Imagina aquele homem, no momento que ele é criado, no momento que ele recebe vida. Nós não temos a menor ideia o que se passava na mente, na cabeça daquele homem. Mas certamente ele estava lá olhando para todos os lados e vendo aquela beleza tão bela que Deus havia criado, tantas coisas lindas. Ali estava o homem. Este homem que Deus acabara de criar, Deus precisava de trabalhar mais ainda agora a favor deste homem. E a primeira coisa que Deus fez para este homem, quem pode me dizer o que foi? A mulher. Permitam-me discordar de vocês, não foi a mulher. O versículo 18 diz que Deus fez um jardim belo, bonito para o homem. Era um ambiente maravilhoso. Ora, o homem que Deus acabara de criar era um homem perfeito. Um homem perfeito. Então Deus precisava realmente de um lugar maravilhoso, um lugar perfeito para que o homem pudesse morar ali. Então Deus teve uma ideia de criar um jardim, que a Bíblia chama de Jardim do Éden. Esta palavra Jardim do Éden significa um lugar de delícias, um lugar de prazer, um lugar em que o homem ia se sentir plenamente feliz, alegre por toda a sua vida. O Jardim do Éden, ele é muito mais do que um local geográfico. Éden significa um ambiente celestial. Deus criou uma terra, um ambiente celestial para o homem viver ali. Era uma atmosfera gerada pela presença de Deus. E essa atmosfera celestial, ela abrangia ali o ser humano que Deus havia criado. Isso significa dizer, irmãos, que Deus criou isso com uma única finalidade: para que a presença de Deus fosse real naquele lugar e o homem vivesse ali na presença de Deus. Por que Deus criou esse jardim? Deus criou porque a primeira necessidade do homem é de viver na presença de Deus. Deus criou o homem para viver na sua presença. É na presença de Deus que ele se satisfaz, que ele se alegra, que ele reconhece a grandeza do seu Criador e que ele pode adorá-lo na beleza de sua santidade. Então a primeira necessidade do homem é da presença maravilhosa de Deus. Então imagine agora aquele homem vivendo na presença de Deus. A Bíblia diz que ele tinha uma comunhão plena, maravilhosa com Deus. Deus vinha todas as tardes para conversar com Adão. Que pena que a Bíblia não relata o que eles conversaram. Mas certamente fica claro para nós aqui uma comunhão maravilhosa entre o homem e o Criador. Mas o homem precisava de mais alguma coisa. E agora, o que o homem precisava? A mulher. Eu peço licença ainda para discordar. Olha aí o verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. O que é que o homem precisava aqui? Trabalhar.
Meus queridos irmãos, não fiquem bravos comigo. É a Bíblia que está dizendo isso. Deus criou o homem primeiro para viver na sua presença. Segundo, para trabalhar. Trabalhar. Deus disse: olha, aqui está um jardim que eu criei, maravilhoso. Eu não tinha enxada naquela época, né? Mas eu não sei como, mas Deus disse: olha, você vai cultivar, você vai cuidar deste jardim. Então Deus colocou o homem para trabalhar. É nossa necessidade, irmãos. O trabalho dignifica o homem. Toda pessoa que trabalha, ela se sente feliz. Que bom que eu estou contribuindo para o progresso da sociedade, da minha nação. Como é bom você trabalhar no final do mês, receber a recompensa do seu trabalho. Isso é maravilhoso. Então nós não podemos esquecer de que é a nossa segunda necessidade, é trabalhar. O homem não pode se dar o luxo de ser preguiçoso. Viu, queridos? Não, Provérbios 21, 25 diz: o desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Olha, eu visitei o campo do preguiçoso, estava cheio de mato. Ele não cuida da sua roça. Eu fui na sua casa e a sua casa está caindo, as pedras estão caindo e ele não está, parece, nem percebendo. O homem preguiçoso está fora do projeto de Deus. Deus nos fez para trabalhar, estar na sua presença e trabalhar. O trabalho é importante e devemos trabalhar primeiro para glorificar a Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei para a glória do Senhor. Devemos trabalhar para ter o nosso autossustento. A Bíblia diz: aquele que não trabalha, também não coma. E a Bíblia diz que devemos trabalhar para ajudar aqueles que nada têm. Então é a nossa obrigação. Deus nos criou para trabalhar. Bem, e agora? A terceira necessidade do homem. O que o homem precisava mais? Ninguém quer falar mais. A mulher. Olha. A mulher. Meus irmãos, não esqueçam, a primeira coisa, o homem deve estar na presença de Deus. Segundo, o homem deve estar trabalhando, tem que ser um trabalhador. Deus olha para Adão e vê Adão ali se deliciando na sua presença, louvando a Deus, exaltando pela obra criada. Deus vê Adão trabalhando duramente naquele jardim ali, cumprindo a sua obrigação, fazendo o que Deus havia determinado. Aí Deus olha para aquele homem e tem pena dele, tem dó. Diz assim: não é bom que esse homem fica só. Ele precisa de uma companheira. Eu vou fazer uma mulher, uma auxiliadora, alguém que lhe complete. E aí Deus começa a trabalhar, irmãos, para suprir essa grande necessidade. Agora vejam bem, Deus só viu que o homem precisava de uma companheira porque ele estava primeiro na presença dele e segundo trabalhando. Meu querido irmão jovem, quantos moços, só moços nós temos aqui? Levanta as mãos. Tem moço nessa igreja? Não só um. Tem dois lá na frente, três. Deixe-me dizer uma coisa aqui a vocês.
Se você está vivendo na presença de Deus, se você é um moço trabalhador, não se preocupe, Deus vai prover uma auxiliadora para você. Amém? Não se preocupe, Deus vai colocar alguém dele para completar a sua vida. Espere nele. Agora, queridas irmãs, quantas moças temos aqui? Algumas. Queridas irmãs, vejam bem isso aqui. Quando vocês estiverem realmente procurando alguém, lembre-se disso. Olhe primeiro se ele está na presença de Deus. Segundo, se ele é trabalhador. Não saiam por aí, irmãos, pegando qualquer um e trazendo as forças. Não, eu gostei desse, eu vou levar para a presença de Deus. Isso não funciona. É preciso olhar se ele vive na presença de Deus. E se ele está fazendo aquilo que Deus determinou. Essa união, irmãos, são princípios da Bíblia para a união de duas pessoas, para a união da primeira família. E então Deus deu uma ordem dessa família, que foi crescer e multiplicar-vos. Como é que Adão deveria educar, criar os seus filhos? Não vou falar isso hoje, mas quem sabe quando que vem, no mês de maio, continua essa história para vocês. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Pastor Deus. Aleluia, que bênção, né? Eu vou estar orando, em seguida nosso bispo vai estar entregando a bênção apostólica. Seu Deus, nós queremos entregar este culto a Ti, Senhor. Tudo que nós fizemos aqui nesta noite foi para a honra e a glória do Teu santo nome. Então nós te pedimos que o Senhor receba, Senhor, diante do Teu trono, Pai. Senhor, nos leva de retorno aos nossos lares, debaixo da Tua santa e poderosa proteção, nos livrando do homem mau, do homem que rouba, que mata, nos livrando dos males desta terra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, nos dê uma semana de vitória, nos dê uma semana de bênção, de boas notícias, Senhor. Nos dê uma semana, Senhor, de grandemente a Tua presença na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus. Que o amor de Deus, nosso bondoso Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que a consolação e a comunhão do Seu Santo Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.